Muitas vezes a nossa persistência, quando a gente não está persistindo naquilo que a gente quer fazer, quando o nosso desejo não é tão forte e a gente não faz com que as coisas aconteçam para nós, é porque às vezes o nosso desejo não é tão forte para que a nossa vida realmente mude. A gente está confortável na posição que a gente está, a nossa vida está confortável, está tudo bem, mas quando você acha que não tem algo bom, que você quer mudar, quer fazer algo que realmente você precisa pagar suas contas, você está ali, né, devendo, você tem contas para pagar, você precisa achar uma maneira de modificar a sua vida, de ter mais dinheiro, né, de viver uma vida melhor, uma vida que você merece. E às vezes a gente fica pensando, porque algumas pessoas conseguem e outras não. E é uma coisa bem definida, né? As pessoas com desejos fracos, né, elas não têm persistência. Pessoas com desejos fortes, elas têm persistência. Elas vão tentando até que elas encontram algo que realmente mude a vida delas. E a gente sabe que se você persistir, se você, né, tenta uma vez, tenta duas, tenta três, o que for necessário para que você consiga abrir o seu negócio, para que você consiga empreender, para que você consiga fazer algo novo que realmente mude a sua vida. A gente está sempre em busca de melhorar a nossa vida, né? A gente está em busca de coisas melhores, a gente quer ter conforto, a gente quer ter a liberdade de poder sair e ir aonde a gente quiser, né? Sem ter que estar se preocupando com dinheiro, com cobranças, com contas. E às vezes a gente é preciso tomar algumas atitudes, né? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para modificar a minha vida? Aí você tem que começar a pensar também, né? O que você gosta de fazer, o que você poderia de fazer. Você quer trabalhar em casa, você quer trabalhar fora, você quer fazer algo que realmente você sabe fazer ou quer modificar a sua vida e fazer algo novo, algo diferente, talvez algo que você nunca tentou. Muitas vezes a gente acha que não vai gostar de fazer alguma coisa. E quando você começa a estudar, quando você começa a conhecer aquilo ali, você começa a ver, né, como aquilo funciona, e você começa a ver os detalhes, você começa a ficar, né, como diz, você começa a ficar interessado por aquilo. E aquele seu interesse você vai começando a gostar. Vai começando a gostar e muitas vezes você acaba se apaixonando pelo seu serviço, se apaixonando pela sua profissão, pelas coisas que você faz. E é muito interessante, quando você gosta realmente, tem paixão e persiste, normalmente as coisas dão certo para você. Agora, se você não tem aquele desejo intenso de realmente mudar, se a sua vida está do jeito que você quer, está tudo confortável, às vezes você não consegue sair do caminho, né? Não consegue alterar o seu caminho, essa mudança de vida, essa mudança de planos, porque muitas vezes você tem que mudar os seus planos, né? Quando você quer fazer um curso, quer abrir um negócio, você tem que mudar os seus planos. Às vezes você definiu um plano para sua vida das coisas que você, né, já está acostumado, e a gente tem muito hábito de, né, ter dificuldade de mudar os nossos hábitos, né? Mudar os nossos horários, mudar as coisas que a gente faz. A gente pega hábitos quando a gente adquire aqueles hábitos de fazer. Eu sou uma pessoa que sou muito de hábitos, né? Coisas que eu acostumo fazer, eu custo sair daqueles hábitos que eu tinha. Eu continuo muitas vezes, a gente continua, né, tentando sair daqueles hábitos, às vezes o costume, né? Tem coisas como você em casa, às vezes, né, acostuma a sentar de um lado da mesa, aí você quer sentar só daquele lado, você acostuma a dormir de um lado da cama, aí você quer dormir só daquele lado, aí quando você vai para outro lugar, quando você viaja, que não está acostumado, né, com a cama, a dormir daquele lado, naquela posição, aí você acaba custando, né? Às vezes custa dormir, né? Quando você está na sua casa e de repente alguém senta no seu lugar, aí você fica com aquela sensação que tem alguém sentado ali no seu lugar. E tem pessoas que são assim, até nos talheres, nas xícaras, né? Em coisas, em alguns detalhes pequenos que é seu, e muitas vezes você tem o hábito de usar aquelas coisas, e você, quando alguém pega, você fica com aquela sensação de que aquilo ali é seu, né? E às vezes a gente tem que mudar. Nós temos que mudar essas coisas às vezes na nossa vida. Nós temos que mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes para que a nossa vida melhore. Quando você não está numa posição muito boa e que as coisas que estão acontecendo na sua vida
não está tudo bem, tudo tranquilo, aí você começa a mudar de hábitos e começa a ver que as coisas podem ser mudadas, que as coisas podem ser, né? Você pode ter novos planos e novas ideias para sua vida. A gente não pode permanecer fazendo sempre as mesmas coisas se aquelas coisas que você está fazendo não estão dando certo, não estão fazendo com que você tenha sucesso na sua vida, não estão fazendo com que você tenha mais dinheiro, não estão fazendo com que você realmente modifique a sua vida. Então a gente tem que muito pensar nesses hábitos. Ter hábitos é muito bom, né? A gente ter hábitos de fazer coisas boas, mas também a gente tem que repensar algumas coisas. Muitas vezes você tem hábito, né? Já está acostumado aí naquela empresa a trabalhar, a fazer sempre as mesmas coisas, mesmo que seu salário seja baixo, mesmo que você não consiga pagar as contas, mas você já está habituado àquele lugar, já está habituado àquelas pessoas e você acaba ficando ali mesmo, porque de certa forma não é bom, mas é confortável, você já está acostumado com aquela situação e mesmo às vezes as situações ruins, quando você está muito tempo trabalhando num lugar que não é bom, que não é confortável, mas você está tão acostumado àquelas coisas ruins que acontecem com você, a situação, ou você pegar o ônibus cheio, né? Você ficar uma hora no trânsito e você já pegou esses hábitos, então aquilo ali você acaba ficando conformado com tudo aquilo, né? E você acha que você tem que passar por isso e que você não pode mudar. E muitas vezes a mudança começa quando você não começa a ficar confortável, quando como você começa a já não gostar e acha que tem que mudar. Eu vejo muita história de não sei se vocês conhecem, Flávio Augusto, que é um bilionário, e ele sempre conta uma história que o que deu força para ele, né? Ele foi um cara que ele disse que ele não teve muito estudo e ele não teve muito estudo, ele morava em São Paulo, ele morava numa vila em São Paulo, era uma pessoa, né, que não que estudou, né, com esforço tentou fazer a faculdade, né? Acho que a primeira vez que ele fez, ele não passou, ele até conta, normalmente ele conta essa história nos vídeos dele, que aconteceu, mas o que fez com que ele mudasse a vida dele, que ele tivesse sucesso e que hoje ele tivesse muito dinheiro? Ele não ficou conformado com aquela coisa, ele achava que aquilo ali não era para ele. Ele disse que ele pegava 2 ônibus, né? Ônibus lotado em São Paulo, imagine, né? Naquelas ruas, né? Com engarrafamento, com tudo, às vezes 2 horas, né? Você perde no trânsito, né? Entre pegar o ônibus, chegar ao local do serviço, aí você tem que sair 2 horas mais cedo para chegar sempre no seu horário, e para voltar para casa já volta, já é de noite, porque você perdeu 2 horas no caminho. Então essas coisas não o deixava contente, né? Ele sempre pensou que aquilo ali era por um tempo, que ele ia mudar, né? Pegar ônibus lotado com aquelas pessoas, né? Não são pessoas normais, mas você não quer isso, você não quer andar apertado, sufocado num ônibus, né? Você que é mulher também sabe como é difícil a gente, né, andar num ônibus apertado, lotado, cheio de gente, ficar uma hora ali, uma hora perdida, que quando você chega no serviço já chega cansado. Quem já pegou o ônibus, quem, né, que já morou em cidades grandes, sabe que isso aí quando você chega no serviço já chega cansado. Todo aquele trajeto, né, que você vai de pé, que você vai ali, né, aquelas horas que você perde, às vezes, uma hora ali no trânsito, quando você chega no serviço, já chega cansado. E você passa aquelas 8 horas trabalhando ali e volta para casa e você não tem condições de fazer mais nada, né? A única coisa que você quer é sentar, descansar, comer alguma coisa e dormir. E isso aí vai se repetindo dia após dia. E aí quando você começa a ver que você está perdendo muito tempo da sua vida no trânsito, quando você está perdendo muito tempo fazendo coisas que você não gosta de fazer, você começa a repensar e começa a pensar assim, talvez hoje eu esteja, né, no fundo do poço, mas amanhã eu posso mudar, eu posso escalar esse poço. E como eu posso fazer isso? Fazendo ações, fazendo coisas para modificar a minha vida. E como eu posso fazer coisas para modificar? Tendo planos, tendo ideias, né? Imaginando coisas que você possa fazer para melhorar a sua vida. E como eu vou ter ideias, planos e coisas? Você comece a pesquisar. O que eu poderia fazer para realmente mudar a minha vida, né? E a gente começa a pensar o que eu gosto de fazer.
onde eu gostaria de trabalhar, como eu gostaria de trabalhar, o que eu gostaria de estar fazendo neste momento, né? E a gente sabe que quando a gente gosta daquilo que a gente faz, quando a gente ama o nosso serviço, a gente trabalha mais, né? A gente trabalha sábado, a gente trabalha domingo. Quando a gente empreende, trabalha naquilo que a gente gosta, a gente não vê a hora passar, a gente não vê os dias passarem. Quando você vê, já está no final de semana. Que é isso que não ocorre quando a gente trabalha fora. Quando a segunda-feira é uma tortura, chegar na segunda-feira e ter que sair de casa, ter que levantar cedo, tem que, né, pegar todo aquele trânsito para ir trabalhar e passar o dia todo, e você já chega na segunda-feira cansado. Porque muitas pessoas faltam na segunda-feira, né? Há 2 dias na semana que as pessoas faltam bastante e que muitas vezes levam até atestados médicos nessas datas, porque os hospitais até ficam cheios, porque as pessoas chegam na segunda-feira, né? E pensam em toda aquela semana, né? Em todas as coisas que elas vão repetir de novo, né? Todo aquele trajeto que elas vão ter que passar de novo, todo, né? A pessoa já entra em sofrimento. Chega no domingo à noite, você já começa a entrar em sofrimento. Domingo à tarde você já começa a pensar, amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que organizar minhas coisas, as minhas roupas, as coisas que eu tenho que levar para o meu serviço. Então, domingo à tarde já começa a ser uma tortura. Quando chega na segunda-feira, aquela sensação de cansaço, né? Um cansaço no final de semana e o cansaço, né? Aquele cansaço psicológico, né? Que você não está com o corpo cansado, mas você está com a mente cansada e não quer mais voltar para aquele lugar. Essas coisas é que são impulsionadores para que você mude a sua vida, para que você transforme a sua vida, para que você faça algo realmente e você tome uma decisão firme, né, daquilo que você quer fazer e comece a ter um plano definido e comece a tomar ações e mude seus hábitos. A gente tem que mudar muitas vezes os nossos hábitos e as nossas atitudes para a gente poder mudar a nossa vida, né? Quando você não muda seus hábitos, né, que você começa, né, a ficar, né, assim, sem mudar as coisas que você faz sempre as mesmas coisas, né? Já como um robô, né? Tudo que você faz já tá tudo ali. A gente tem que ter na verdade, a gente tem que ter um plano definido, tem que ter ideias, né? A gente tem que saber ver os detalhes das coisas. Quando você quer abrir um negócio, você tem que ser uma pessoa meio detalhista, né? Saber tudo que você tem que fazer em detalhes para que as coisas que você vai fazer deem certo, né? Para que se você errar, você já imagine onde você errou, você descubra, né? Você tem que ser uma pessoa rápida que descubra rapidamente aquilo que você errou para você não errar de novo. E isso é bem interessante. Muitas vezes quando você se apega aos detalhes, né? Nesse lado, nessa função da definição de plano, de decisão, de saber o que você vai fazer, de tomar as decisões, é bom que você esteja a par de todos os detalhes para que isso seja uma coisa que você, quando tiver algo errado, que der algo errado, que não deu algo certo ali na sua vida, você consiga logo já, né? Já consiga já arrumar aquilo ali, né? Modificar, né? E é muito bom quando você começa a mudar os seus hábitos, então, né? Vamos mudar um pouco nossos hábitos para ter uma vida melhor, de não continuar fazendo as mesmas coisas, né? De continuar errando nas mesmas coisas, que muitas vezes você tem alguns hábitos e os nossos hábitos acabam nos levando a errar sempre nas mesmas coisas. Quando você modifica um pouco seus hábitos, quando você modifica o seu olhar para as coisas, você começa a não errar mais nas coisas que você errava. Quando eu era bem mais nova, que eu comecei a trabalhar, eu pensava assim, o que a gente ouvia muito naquela época, que eu comecei a trabalhar, principalmente quando você trabalha em empresas de outras pessoas, é que as pessoas elas não querem fazer mais do que é preciso, né? Quando elas faziam algum serviço, né? Você é empregado, trabalha numa empresa, você tem, né, a área que você trabalha. E as pessoas não têm muitas delas, né, não tem aquela ansiedade de fazer algo certo, algo correto, porque a primeira coisa que as pessoas pensam assim, o meu salário é baixo, eu ganho pouco, por que eu vou me esforçar tanto, né, para fazer aquilo ali, né, para que a empresa tenha, né, tenha mais, ganhe mais dinheiro, para que a empresa, né, tenha mais sucesso,
para que você ajude a empresa a ter sucesso. Você pensa assim, o meu salário é baixo e eu trabalho de acordo com o meu salário. E como a gente está sempre achando que a gente está ganhando menos do que a gente merece, a gente vai estar sempre trabalhando menos do que a gente poderia trabalhar. Porque a gente está sempre achando que você ganha, né? Ganha muito pouco e o seu serviço tem que ser exatamente conforme o salário que você recebe. E você não está errado, mas também não está certo, né? Quando a gente trabalha em algum lugar, quando você não é eficiente, quando você não faz as coisas corretas, quando você não faz as coisas certas, quando você não ajuda as outras pessoas, você acaba a ter hábitos, né? Maus hábitos para fazer as coisas. Quando você faz as coisas corretas, as coisas certas, né? Tenta fazer as coisas perfeitamente, tenta ajudar as outras pessoas, você começa a ter hábitos de fazer as coisas certas também. Quando você aprende a fazer as coisas certas no serviço que você trabalha, na empresa que você trabalha, quando você tiver uma empresa, você vai ter os mesmos hábitos. Você vai ter os hábitos de querer fazer as coisas certas, de fazer as coisas corretas, né? De ver os detalhes, né? De fazer as coisas com perfeição. Isso são hábitos bons, hábitos que a gente adquire com o tempo. Se você não tem coisas que a gente não aprenda, a gente está sempre aprendendo, né? Você não é uma pessoa que não... As pessoas, elas modificam, né? A gente está sempre modificando. Uma vez eu vi o Dr. Ribeiro falar uma coisa bem interessante. E ele sempre fala, ele diz assim, tem uma coisa muito interessante nas pessoas, né? Que a gente nunca é a mesma pessoa de um minuto atrás, né? De uma hora atrás, não é a mesma pessoa de ontem, não é a mesma pessoa da semana passada, do ano passado. Por quê? A gente, quando passa o ano, quando passa um dia, a gente vai recebendo muitas informações. Então a gente vai modificando. A gente não é a mesma, você não consegue ser a mesma daquele um minuto atrás. Talvez assim, você pensou uma coisa, daqui um minuto você já está pensando outra, né? Então isso aí você não consegue ser aquela pessoa. Então a gente está sempre modificando a nossa maneira de pensar, né? Você muitas vezes vai alterando o seu jeito de ser, porque você vai, né, pegando muita carga das outras pessoas, né? Cargas que as outras pessoas passam para você, tanto cargas negativas quanto cargas positivas, e você com isso você vai modificando. Você vai modificando o seu jeito de ser, seu jeito de agir, né? Então, um minuto atrás, um dia atrás, um ano atrás, você já não é a mesma pessoa daquele um minuto atrás, né? E você, como diz, né? Você nunca mais vai voltar aquele minuto atrás, né? Aquela uma hora atrás. O que passou, já passou. A única diferença é que você pode modificar a sua uma hora à frente, né? O seu ano que vem, né? A sua semana que vem, o seu amanhã. A gente sempre pode mudar o nosso amanhã. A gente sempre pode tornar melhor a nossa vida. E a gente só pode fazer isso quando a gente toma uma decisão de mudar e modificar a nossa vida. De fazer algo para realmente mudar, né? Tem um plano, tem uma decisão, né? Tome uma atitude e comece a realizar alguma coisa que realmente vai fazer sentido na sua vida. Não adianta você trabalhar se você não tem sentido naquilo que você faz, se aquilo não te agrada, se aquele seu serviço não te agrada, se as coisas que você faz não te agrada, aquilo pode ser uma passagem. Eu tinha um amigo meu que trabalhava num setor, né? E uma coisa que ele sempre falava, né? Isso é apenas uma passagem. Eu vou sair daqui para melhor, né? E você tem que pensar assim: eu estou aqui, mas é uma passagem, né? Eu vou ir para um lugar melhor, vou fazer coisas melhores. Se você não está trabalhando naquilo que você gosta, é apenas uma passagem. Aquilo é só um trampolim para mim melhorar a minha vida. E muitas pessoas conseguem. Quais as pessoas que conseguem? Aquelas que têm a decisão firme, né? E continuam, mudam seus hábitos, né? Mudam suas decisões, né? O que tem aquela decisão firme, modificou, então decidiu aquilo, né? E vai mudar os seus hábitos e vai começar a transformar a sua vida. E a sua transformação pode começar amanhã, desde que você comece a mudar a sua vida hoje mesmo. Até um próximo vídeo, para quem me assistiu até agora, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente está sempre tentando motivar as pessoas a mudar de vida, a se transformar, né?
bilhões de pessoas, né, no Brasil, estão aí à procura de fazer algo diferente nas suas vidas, de modificar as suas vidas, porque apenas, né, 5, 10, 3% da população é que tem mais dinheiro, tem mais condições, e o resto da nossa população brasileira, um número muito grande de pessoas, né, que necessitam ser auxiliadas, que necessitam, né, a ter uma ideia diferente para modificar a sua vida. Por que que a gente aqui no Brasil, né, tem a sensação do que a gente está sempre, né, atrás, né, que as coisas estão correndo na frente e a gente está sempre ficando para trás. Por quê? Porque a nossa população, né, tem uma coisa, ela não tenta modificar a sua vida, ela não tenta ir apenas pelas coisas que os outros dizem, né, ela tem que tentar ir pela coisa que ela pensa, pelo aquilo que ela tem vontade de fazer, pelo aquilo que ela tem vontade de modificar. Por que que quando a gente sai, né, quando a gente termina lá, né, sai de um segundo grau, né, do ensino médio, a gente sai com aquela, né, vontade de fazer algo novo, algo diferente, que eu vou transformar a vida, que eu não acredito, né? A gente tá sempre com aquela, né, com as coisas de modificação de vida, né, de mudar, de fazer algo novo. E com o tempo vai passando, a gente vê que não é bem assim, e a gente vai ficando e vai deixando passar, né, ganhando um salário baixo, tendo uma vida morna, não tomando decisões, né, fortes. E o que que acontece? Acaba a nossa população sendo assim, uma população de pessoas sofredoras, trabalhadoras, que trabalham bastante, né? As pessoas têm a mania de falar que no Brasil as pessoas não trabalham, e pelo que eu vejo aqui no Brasil, as pessoas trabalham bastante, são esforçadas, trabalham cedo, pegam um ônibus, né? E a gente está aí trabalhando para que elas também, né? Quando você fica bem, quando você tem sucesso, você também pode ajudar as outras pessoas, né? Quando você está com, né, tendo um pouquinho mais de dinheiro, você pode tomar algumas ações e ajudar outras pessoas também. Muito obrigada e até um próximo vídeo, né? Não quero me estender muito hoje, porque hoje a gente está num domingo aqui conversando com vocês. É cedo, hoje eu me acordei, era umas 6 horas da manhã. E a gente fica pensando, né, em tudo que acontece na nossa vida. E a gente começa a pensar, vamos modificar. Então tá, até um próximo vídeo. Muito obrigada para quem